Foram 60 socos em 30 segundos. Você deve saber que eu estou falando do caso da Juliana, que foi espancada por Igor Pereira Cabral. Eu não consigo nem chamar esse sujeito de namorado, mas por ser namorado, Igor achou que poderia dar um corretivo em Juliana porque ficou contrariado. Por ter ficado contrariado, Igor espancou Juliana durante 30 segundos com mais de 60 socos. E só não continuou batendo porque ele foi contido pelo porteiro e outros moradores do prédio onde aconteceu aquela violência. A Juliana só não está morta porque o agressor foi contido. O agressor de Natal não fez isso porque teve uma crise de claustrofobia, como ele alegou. O Igor fez isso porque tem a mesma crença que muitos homens de que a mulher com quem ele se relaciona é sua propriedade. Igor e todos os homens que assediam, controlam, matam as suas companheiras e ex-companheiras são fruto de algo que a gente pode chamar de cultura de posse. Essa cultura promove a total submissão das mulheres e a reação violenta dos homens quando não são obedecidos. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Na semana passada, eu falei nesse lugar aqui, nesse espaço, sobre os índices de violência contra a mulher, sem imaginar que tudo que eu tinha falado seria demonstrado na prática, naquela cena de horror, naquele elevador em Natal. Para quem não entendeu o que é feminicídio, a gente tem uma imagem de uma tentativa. E olha, esse vídeo não é para dar sermão em ninguém, é um convite principalmente aos homens para que entendam como essa violência é construída e como os homens podem ajudar na construção de uma sociedade mais segura para as mulheres. Para essas mulheres que podem ser a sua filha, sua irmã, sua mãe, a sua mulher, uma colega de trabalho, uma vizinha de prédio, uma aluna da academia que você frequenta, a caixa do supermercado, sua dentista, qualquer mulher. Eu vou resumir aqui a história que se sabe da Juliana e do seu agressor. Eles estavam num churrasco com amigos, ele queria ver o celular dela, ela entregou, disse que não tinha nada demais, rolou uma discussão, ele jogou o celular dela na água. Ela disse que queria conversar e foi aí que a cena da violência aconteceu. Ela contou por meio de uma mensagem que sabia que ele ia bater nela, por isso ficou no elevador. Olha, eu vi as cenas do elevador e vi também a Juliana escrevendo o que tinha acontecido com ela. Escrevendo porque ela não conseguia falar. E ela não conseguia falar porque o seu rosto estava desfigurado. É uma das imagens mais chocantes e mais tristes que eu já vi na vida, mas não é uma imagem incomum. O Igor alegou claustrofobia. Não dá para negar que ele foi muito criativo para justificar a violência. Olha, eu tenho uma leve claustrofobia, eu sei o que isso é. E eu nunca soube desse tipo de reação. Numa crise de claustrofobia, você começa a suar, tremer, a frequência cardíaca aumenta, a respiração fica mais rápida, dá tontura, enjoo, uma sensação de asfixia. A sensação de medo é tão grande que a gente fica paralisado. Se o agressor da Juliana pode ser diagnosticado de alguma coisa, é de sofrer de misoginia, de estar inserido numa coisa que a gente pode chamar de cultura de posse. O combustível do feminicídio, que é movido por ódio, controle, desprezo pela vida de uma mulher. A ideia de que relacionamentos afetivos vêm com o certificado de propriedade e o menor sinal de insubmissão, a reação vira uma sentença de morte. Não é por acaso que as estatísticas mostram que em mais de 80% dos casos de feminicídio, os assassinos eram atuais ou ex-companheiros das vítimas. A jornalista Ana Paula Araújo, autora de Abuso, que é sobre a cultura do estupro no Brasil, acaba de lançar Agressão, que retrata a escalada da violência doméstica, com casos que vão além da agressão física, como abuso psicológico, patrimonial e chantagem. Em todas essas histórias relatadas, a cultura de posse é explícita. Os agressores se sentem donos dos corpos, das relações sociais, profissionais, do dinheiro e da vida das vítimas. Os agressores negam à mulher a própria liberdade
inteligência e autonomia. É um mecanismo que às vezes se disfarça de preocupação, mas amarra as mulheres por esses fios invisíveis do quê? Do ciúme. O homem faz de conta que quer proteger, mas o que ele quer é controlar. Por isso, ele quer fiscalizar o celular, como no caso da Juliana. Mas pode ser a roupa, as amizades, até como ela gasta o próprio dinheiro. Esse sentimento de posse, ele não nasce do nada. Ele é cultivado por um machismo que legitima a dominação e celebra o medo como argumento de poder. E isso é alimentado por aqueles insultos que são sussurrados, por mensagens de bom dia que viram vigílias 24 horas, de cobranças financeiras, aquela coisa, se não fosse por mim, como você ia pagar suas contas? De uma incansável vigilância emocional que mina a autoestima até tornar a mulher refém de uma falsa dependência. Na ponta dessa lógica perversa está a escalada para o feminicídio, quando o sujeito percebe que não controla mais e reage com violência, porque na sua cabeça ele não aceita perder aquilo que ele acha que é seu, a vida de uma mulher. Então vamos lá, só faz 10 anos que a gente passou a dimensionar a gravidade dos crimes de gênero, que não entram mais naquela conta da violência urbana, como um acidente de carro, uma briga de bar, um assalto. Assim, a gente passou a entender que aquele estereótipo do marido ciumento não tem nada de romântico. É o tipo que mata quando percebe que perdeu o controle que ele achava que tinha. Não basta só publicar mais leis cada vez mais duras. É urgente a gente reeducar sobre consentimento e respeito, cobrar a prontidão das delegacias, aplicação imediata de medidas protetivas e um acolhimento real dessa vítima que denuncia. É urgente que a gente traga esses homens para essa conversa, para eles entenderem que não são donos das mulheres. Os homens, vamos repetir, os homens não são donos das mulheres, nem das suas filhas, nem das suas esposas, nem das suas companheiras, não são. Enquanto essas proteções ainda são frágeis, cabe a todos nós meter a colher em caso de violência. Sabe aquela coisa, em briga de mulher, marido e mulher não se mete a colher? Isso não vale mais, esqueçam isso. A gente precisa estar vigilante em relação a todo mundo, a toda a comunidade, não só as pessoas que a gente conhece. Para vocês terem uma ideia, desde maio entrou em vigor aqui no Rio uma lei que incentiva os condomínios a notificar o síndico. O síndico passa a ser obrigado a levar denúncias de violência à polícia. E eu vou falar para vocês, infelizmente isso teve que ser feito há 2 semanas aqui no meu prédio. Mas isso não vai ser mais tolerado, o agressor está proibido de entrar aqui, o síndico alertou todo mundo do prédio. É isso que tem que ser feito. É o mínimo que precisa ser feito. E hoje tem café e tem também uma dica de uma série muito legal. E os comentários, tanto os comentários quanto a série, tem a ver com esse tema da semana passada, dessa semana, porque parece que ele tá na vida da gente. E eu tenho falado muito sobre isso. Mas vamos lá. Bom, primeiro deixa eu dar um golinho do nosso café, né? Você pegou seu café aí? Vamos lá. Karina-J9P. Ela repete uma frase que eu disse na semana passada, que é o seguinte: machismo mata, aprisiona, amedronta, silencia, incapacita. É isso. A gente viu uma tentativa de feminicídio na semana passada, mas a verdade é que muitas mulheres começam a morrer muito antes do primeiro tapa. Esse é o problema. É disso que a gente está falando. Dessa cultura de posse que começa a estrangular essas mulheres sentimentalmente. Vamos lá para o próximo. A Marina Silveira Cruz, 9940, fala uma coisa que eu sempre trago para essa discussão. Impressionante é ver as próprias mulheres não estarem unidas nessa luta. Tem muitas mulheres que, infelizmente, não entendem a importância do feminismo e acabam reforçando o machismo. Tem muitas mulheres que ainda reforçam essa ideia, que deveria estar ultrapassada, de que os homens são os alicerces da sociedade, os alicerces da vida conjugal. A gente sabe que não.
A gente sabe que não deveria ser, a gente sabe que isso deveria ser uma parceria. Por isso que a gente fala tanto, a gente, eu, enfim, outras pessoas falamos tanto da questão da igualdade. Não é para um ser acima do outro, é para a gente ter igualdade de oportunidades, de direitos, principalmente igualdade de tratamento. O homem não pode tratar a mulher como posse. Esse é um comentário que eu acho muito interessante e olha, seja bem-vindo. Josalba Santos 5890. Ela fala: discordo de várias posições políticas suas, as minhas, né? Mas acho que você manda muito bem quando fala de mulheres. Que bom, porque eu acho que é um assunto super importante. E eu vou te falar uma coisa, Josalba. Quando eu falo dessas questões que envolvem a mulher, a violência contra a mulher, sabe o que acontece com os vídeos? Visualização cai. As pessoas parecem que não têm interesse em entender, em discutir, em debater, em abraçar essa causa. Mas eu vou continuar falando. Concordo muito com esse comentário. O Aldrovandro, acho que é isso, Aldrovandro. Ele diz: machismo não aprisiona só mulheres. Eu concordo totalmente. Eu tenho falado muito sobre como o feminismo pode libertar os homens, pode libertar dessas obrigações sociais, de ser o provedor, de ser o machão, de ser o cara que não chora, de não mostrar, enfim, os seus sentimentos, as suas dificuldades, porque sim, a gente precisa, não pode deixar de humanizar a figura do homem. O homem, quando entende todas essas questões que envolvem esses estereótipos que são construídos para ele, ele começa a se libertar. E ao se libertar, ele começa a olhar para a mulher de igual para igual, entender que eles estão no mesmo patamar, que eles têm os mesmos direitos. Essa é uma conversa que eu tenho trazido sempre. Não são todas as feministas que concordam comigo, mas está tudo certo, acho que cada uma vai fazendo o seu trabalho. Eu acho e convido sempre que os homens abracem o feminismo. Não só porque as mulheres precisam disso, mas porque isso vai ser bom também para eles. E tem um comentário mais longo aqui, eu peguei só um trechinho porque ele era realmente muito longo, que fala o seguinte: a ideia de que uma mulher morre simplesmente por ser mulher nem sempre me parece coerente. Esse comentário é do Open Lab Tech. E ele dá um exemplo. Se uma mulher pede o divórcio e é assassinada pelo marido, não vejo isso como um caso de morte apenas por ela ser mulher, mas por conta de uma motivação passional como ciúmes ou rejeição. O mesmo vale para um homem que se envolve com uma mulher casada e acaba morto pelo marido. Ele não morreu por ser homem, mas pela situação em que se envolveu. O Open Lab Tech, bem na superfície, esse teu comentário até faz uma certa razão, mas a verdade é que nas duas situações o que a gente vê é que a âncora dessa morte é o machismo. A primeira, porque motivado por ciúmes ou rejeição, o homem vai lá e mata a mulher. Por quê? Porque ele se acha dono da mulher. É sobre essa discussão que a gente está tendo, esse sentimento de posse. Então, ele só mata a mulher porque ele como homem, ele se acha superior a essa mulher, ele se acha dono da vida dessa mulher. É por isso que faz sentido sim esse comentário de que uma mulher às vezes morre simplesmente por ser mulher. E no outro caso também, a âncora dessa morte é a honra, né? O homem vai lá e mata o outro homem, que seria amante da sua mulher, por conta da sua honra. Isso inclusive foi usado durante muitos anos, até recentemente, nos tribunais de justiça. Os homens usavam exatamente esse argumento de que tinham matado alguém, ou um homem ou uma mulher, em defesa da sua honra. Não vale mais. Então, assim, vocês entendem como a base disso é sempre essa estrutura que coloca o homem num patamar superior ao da mulher e faz com que ele acredite que de fato ele tem direitos. E quando esse direito ele é confrontado, ou porque a mulher vai embora, ou porque a mulher não quer mais esse relacionamento, ou porque ela se recusa a ter o comportamento que ele acha que é o comportamento correto, primeiro ele grita,
talvez ele critique, talvez ele comece com controle financeiro, comece a controlar o que ela veste, onde ela vai, com quem ela se relaciona. E o ponto culminante e trágico disso pode ser a morte. Gente, vamos para a dica de hoje, que tem a ver também com esse tema que eu tô falando, e eu acho que vocês vão gostar, porque é uma série espetacular. Essa série tem a ver com a nossa conversa, a série Maid, que é empregada em português. Ela estava no Netflix, eu acho que ela tá ainda, não é nova, mas eu acho que quem não viu vale muito para entender sobre o que a gente está conversando. A protagonista, Alex, que é a mesma atriz de... Gente, como chama aquele... Gente, eu tenho uns brancos. A Substância, meu Deus, filme com a Demi Moore e a Elizabeth... Não é Elizabeth, tô louca. É a Margaret Qualley, que tá espetacular em Substância. Então vamos lá. A protagonista, que é a Alex, tem 25 anos e foge com a filha de 3 anos da casa onde vivia uma relação abusiva com o marido. Ela sai sem dinheiro, sem ter pra onde ir, e ela procura ajuda de um serviço social e diz que não fez nenhuma denúncia porque ela não sofreu uma violência de verdade, ou seja, ela não apanhou. E não é só a personagem Alex que acha que violência de verdade é aquela que deixa rastros visíveis. Um olho roxo, uma costela quebrada, as mãos cortadas, a morte. A maioria das pessoas na sociedade tem essa mentalidade. É uma realidade com a qual a gente passou a lidar diariamente nos últimos anos, quando as denúncias aumentaram e o poder público teve que encarar essa epidemia que até então era silenciosa, a da violência doméstica. A série não deixa nenhuma dúvida de que as agressões psicológicas são umas ramificações muito perigosas da brutalidade, que é o fio condutor de algumas relações, e é um assunto que ainda precisa ser muito discutido, debatido, noticiado. A maioria das vítimas nem se reconhece como vítima, não entende como violência os abusos psicológicos aos quais são submetidas. Eu vou repetir aqui o que eu já falei anteriormente. Maus tratos, intimidação, controle financeiro, profissional, social, chantagem, tudo isso é aceito socialmente como se fizesse parte do relacionamento, não como um cerceamento, opressão, ameaça. Então, além da falta do entendimento das pessoas e das vítimas, tem questões como vergonha, medo, a dependência emocional e principalmente a dificuldade em provar tais situações. Mesmo nesse episódio da Juliana, lá de Natal, do jeito que ela ficou, eu vi alguns comentários muito cruéis falando: na semana que vem ela já tá junto com ele. As pessoas não entendem que, primeiro, que elas não deveriam julgar, segundo, que se isso de fato acontecesse, como acontece em alguns casos, que a gente vê que a mulher denuncia maus tratos, violência e depois acaba voltando com aquele homem. O que a gente deveria fazer é tentar entender e, de novo, discutir, analisar, debater por que uma vítima de violência doméstica acaba voltando para casa, acaba voltando para aquela relação abusiva. Não é porque ela quer. Não é porque ela gosta de apanhar, é porque talvez ela esteja dentro de um emaranhado tão grande de emoções que ela não consegue entender exatamente o que ela está vivendo. Por isso que ela precisa de ajuda. Porque sem essa clareza, a vítima vai se afundando cada vez mais. Ela não consegue pedir socorro, às vezes ela agradece porque pelo menos ela não apanha, mas ela continua sendo violentada todos os dias. Eu podia ficar aqui dizendo que existe uma produção com que você ainda não viu, mas devia ver, sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mas achei melhor mostrar a opinião de quem já assistiu. Olha só, acabo de assistir ao primeiro capítulo da série sobre Israel e Palestina. É um primor. Deveria ser material de ensino em escolas. Parabéns à equipe. Assisti e estou assistindo novamente. Parabéns. Informação muito clara, precisa e com muita delicadeza. Obrigada, rezando, que sempre lutemos pela paz. Assisti aos 3 vídeos sobre Israel e Palestina e fiquei muito grata pela aula dada.
atualizada. Eu não era completamente ignorante sobre o tema, mas desconhecia boa parte da história dos povos cananeus. Acabei de assistir ao primeiro episódio do Ponto de Partida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Antes de tudo, parabéns pelo material. O episódio contextualiza muito bem, mostrando a história da região para ambos os povos, algo que muita gente que toma partido por um dos lados parece não perceber. Se tudo isso fez sentido para os milhares de assinantes que já viram, talvez esteja na hora de você ver também e entender de vez o que o conflito Israel-Palestina significa para os dois lados. Os episódios novos já estão no ar no streaming do Meio. Assine e descubra esses e outros documentários que podem mudar a sua forma de ver o mundo.